Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtam, comentem e compartilhem esse vídeo. Ajude o canal a ganhar engajamento e chegar a mais pessoas, para que elas também possam ver esse tipo de conteúdo com a gente, tá bom? Não se esqueçam também de se inscrever nas nossas páginas do Kawaii e do TikTok, que vão estar aqui do lado da tela. Estamos no capítulo 9, o desenvolvimento do lar regenerado. O livro é Futuro Espiritual da Terra, tá bom? Vamos lá. Depois de algum tempo, entrávamos na residência de Carlos para aproveitar a lição que seu exemplo poderia oferecer ao tema desta obra, a transição planetária. Ali estava a representação característica de uma família moderna, em seu apartamento de médio porte que dava para um grupo de 5 pessoas viverem bem. Vamos encontrar sua esposa, Ana, nos afazeres domésticos, preparando o jantar depois de também voltar de suas atividades profissionais. O casal tinha 2 filhos, João, um menino de 8 anos, e Clara, uma menina de aproximadamente 5 anos. Enquanto as crianças se entretinham com brinquedos próprios da idade, Carlos foi tomar um banho para repor as energias. O ambiente era acolhedor, harmônico, com vibrações calmantes e sustentadoras, transmitindo um padrão de paz em todas as dimensões, característico dos ambientes onde se realiza o culto do Evangelho no lar. Observando o ambiente saudável, Clarence informou: eu vou mudar a voz do Clarence, que a minha voz está doendo, vai. Uma voz mais rouca. Quando avaliamos a personalidade de alguém, podemos ver suas características nos ambientes em que essa pessoa mora, trabalha e movimenta-se com mais frequência. Você pode observar a qualidade fluídica deste ambiente, a harmonia existente entre os familiares, os objetivos consagrados pela família na boa utilização dos recursos e as reflexões de ordem elevada. Este é o princípio dos padrões familiares no futuro, no qual os objetivos bem delineados e o compromisso com qualidades morais superiores farão com que a existência seja bem aproveitada e útil. Esse núcleo familiar foi projetado com a missão específica de desenvolver essas condições estabelecidas pelo plano maior. O casal e as crianças são companheiros vindos de nossa colônia, preparados para os trabalhos que agora cumprem com carinho e dedicação. Ana é uma médium de qualidade e boa evangelizadora infantil, que tem se dedicado com muito carinho às tarefas sob sua responsabilidade, como verdadeiro exemplo cristão. De todos da família, a que vem se ajustando com maior dificuldade é Clara, que vem pedir asilo e auxílio, iniciando dessa forma seu reajustamento desde cedo. A possibilidade de Ana abraçar as tarefas ligadas à educação moral de crianças surgiu para o seu coração como oportunidade de atender às necessidades da filha. Para não auxiliar apenas sua pequena, pensou em favorecer também outras crianças com o benefício que daria a ela. Assim, sob a inspiração das lições de Jesus e como uma família dedicada ao trabalho educador, abraçaram a tarefa desde que a pequena começou seus primeiros movimentos conscientes, demonstrando pelos instintos e reações uma necessidade de redirecionamento. Eles fazem desse trabalho um real sacerdócio, mostrando seu efeito não só em benefício daqueles que são instruídos pela sua atuação, mas também na aplicação dessas diretrizes em sua vida, abraçando os valores que pregam para a própria vida, facilitando a influência sobre as crianças com mais resistência em acolher os abençoados ensinamentos. No início, a aceitação da filhinha aos trabalhos espirituais era mais difícil, em função da superficialidade no proceder. Mas os ensinos vêm, aos poucos, tocando sua alma pelo amor dos pais comprometidos com os serviços da ordem superior. Hoje ela se tornou assistente nas tarefas de evangelização, que incentivam nela uma pequena tendência para a prática do bem e amor ao seu próximo. Soma-se a isso a influência que a limpeza energética de sua aura tem recebido para transmutar as cargas estagnadas e desarmônicas que estão em seu perispírito e no seu corpo em desenvolvimento. A família abraçou uma atividade assistencial uma vez por semana, em que os filhos podem compartilhar do auxílio aos menos favorecidos e são ensinados desde cedo a sentirem compaixão pelo sofrimento alheio. Hoje as crianças já se sentem bastante familiarizadas com a tarefa, que tem sido também uma forma de tocar algumas entidades do passado, ligadas a eles por sentimentos de animosidade e cobrança, mas que, com o exemplo e a postura com que se aplicam as obras relacionadas ao bem e à caridade, acabam por tocar as fibras íntimas dos adversários, para criar uma predisposição de mudança, diminuindo assim os anseios de vingança. São eles pessoas sem maiores problemas, vivendo em meio a uma sociedade ligada aos padrões das provas e expiações, com tantas perturbações à sua volta, como não são influenciados?
Mesmo nesse meio perturbado, podemos dizer que existem espíritos em condições de regeneração, tanto quanto os habitantes dos planos da espiritualidade maior. Hoje, se existe algum vínculo desses amigos com os campos conturbados à sua volta, é por meio do auxílio a eles, da prática, da caridade e da educação com a qual se comprometeram, seja pela evangelização ou pelas tarefas do bem, diminuindo dessa forma o estado de desarmonia que permanecerá por algum tempo ainda no planeta. Quando os trabalhadores reencarnam e estão realmente compromissados com as obrigações espirituais para as quais foram preparados na erraticidade, fazendo delas o seu sacerdócio, já se encontram a caminho da libertação. É claro que não estamos falando de movimento religioso aparente ou de mera especulação daqueles que, em sua maioria, buscam essas fontes de sustentação para benefício próprio, sem se comprometerem de forma alguma com o que deveriam fazer para o bem geral. Esses são os que procuram as verdades apenas para receber dádivas em troca. Olhando os movimentos religiosos da Terra, percebemos que muitos já se comprometem verdadeiramente em implantar seus princípios na própria existência e a expandi-los juntos daqueles que lhes acompanham. Não podemos classificá-los como missionários na acepção exata da palavra, mas são seres compromissados com o bem e a verdade e farão a diferença nesse cenário em constante mudança. Acendem uma luz em meio às trevas, servindo de farol para orientar as embarcações perdidas no agitado mar da vida, indicando portos seguros de trabalho e equilíbrio. Clarencio silenciou um pouco as considerações, ficando a olhar os acontecimentos daquela família, exemplar que se dedicava ao estabelecimento da paz entre eles e também em favor dos outros. Todos já estavam sentados à mesa para o jantar. Clara, a mais viva e esperta, perguntou ao pai: Papai, você vai sair hoje para fazer palestra? Deixa eu ver. Não, minha filha. Hoje papai vai ficar em casa com vocês para podermos brincar. O que você acha? Que bom! Muito bem, Clara, mas agora é hora de... Opa, peraí. Muito bem, Clara, mas agora é hora de comer, disse sua mãe, tentando fazê-la prestar atenção na comida. Foi quando Joãozinho falou: Mas hoje não é dia do nosso culto? Não, meu filho. O nosso culto é amanhã, mas fico feliz em ver o quanto você está atento aos nossos momentos de estudo em família, respondeu Carlos com carinho. O jantar transcorreu tranquilo, sem nenhuma nota a mencionar, mostrando que mesmo em um mundo com tanto desequilíbrio, existem pontos de luz, símbolos de ambientes familiares equilibrados. Observando a cena familiar, Clarencio voltou a esclarecer como é importante o compromisso abraçado pelos encarnados em relação às obrigações da ordem espiritual. Essas crianças não têm grande elevação espiritual, mas abraçam responsabilidades pelo ideal de se espiritualizar por meio da doutrina que estudam. Enfrentam as dificuldades comuns, apresentam tropeços aqui ou ali, o que é muito normal para os padrões da Terra, mas que em nada comprometem as suas reencarnações, influenciados pelos princípios da doutrina espírita, aos quais abraçaram por livre-arbítrio, e pelos pais que dão exemplo pela própria conduta cristã. Mostram que realmente querem crescer, que é possível obter a vitória sobre as dificuldades e que podem cumprir com os programas assumidos antes de reencarnar. Muitos poderão dizer... Ih, caramba, 8 minutos já. Muitos poderão dizer que eles não estão passando por provações mais fortes, como doenças graves, falta de recursos materiais, dificuldades com preconceitos e outros tantos desafios que dificultam a existência de muitos. Não podemos avaliá-los de forma precipitada, tirando conclusões falsas, no entanto, em que se encontram como muitas outras famílias, poderiam se perder por ilusões tão desafiadoras quanto os sofrimentos maiores, tais como a escolha por aproveitar exageradamente de tudo, desligando-se das obrigações e compromissos que envolvem a existência, adotando a futilidade das aparências sociais, o luxo exagerado, os desperdícios de recursos, os jogos de convencionalismo, as disputas de poder temporário e tantos outros desafios que parecem levar a um modo de viver mais fácil, mas se transformam em dores do amanhã. Muitos acreditam que humildade é o mesmo que pobreza material, ou um estilo de vida simples. Não percebem a riqueza que há em tudo, alimentando a ilusão de que o universo é pobre, e Deus busca seres miseráveis para representar o bem. Para muitos crentes, a imagem de um Cristo pobre e simples em plena Judéia é padrão de vitória e elevação. Porém, precisamos entender que Jesus escolheu exemplos da humildade, por estar fundamentado em valores espirituais em oposição direta aos anseios da falsa grandeza e das aparências de uma felicidade irreal. E vamos fazer a parte 2 do capítulo. Quem diria, hein? Parte 2.